Apresento aqui a segunda parte do tema O Inferno será eterno. O que poderia nos levar ao inferno? Começo lembrando que o que leva ao inferno é o pecado mortal, no caso em que não haja um sincero arrependimento antes da morte. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra ao número 1857 que para que um pecado seja mortal requer 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, ou que subjetivamente seja tida como tal, e que é cometido com plena consciência e deliberadamente, ou seja, com consentimento explícito, com adesão totalmente livre. Vou limitar minhas ponderações, aqui por enquanto, ao requisito da plena consciência. Vou só falar disso. A consciência plena não se refere apenas à clara compreensão do pecador que ele deve ter a respeito do pecado que está cometendo, mas pressupõe também o conhecimento lúcido de que qualquer pecado é sempre uma grave ofensa a Deus. É uma afronta, um ultraje, uma injúria, um insulto, uma desconsideração, uma ingratidão, um desrespeito, uma desobediência, uma transgressão, um vilipêndio, um desacato ao Pai e Criador. E por isso, todos nós mereceríamos o inferno, até mesmo por nossos pecados veniais. Mas ainda não é tudo. A plena consciência do pecado inclui também o entendimento das consequências, a clara noção das decorrências resultantes como efeitos dessas atitudes e comportamentos, quais sejam os merecidos castigos inerentes a tais condutas pecaminosas, entre os quais a condenação ao inferno. Aí eu me pergunto, como é que se explica que o pecador reincidente continue a pecar, apesar de ter a clara consciência de que sua conduta põe em risco sua salvação eterna? Se a possibilidade do castigo eterno não consegue incutir um medo consciente nele, ao ponto de dissuadi-lo de continuar pecando gravemente, é legítimo se perguntar se ele tem realmente plena consciência do que está fazendo. Não estaria faltando-lhes a percepção real, a convicção profunda, o discernimento claro, a noção explícita de que ele tem muitas probabilidades de acabar realmente destinado ao inferno, já que prefere insistir em optar por correr o perigo de cair lá, perdendo a felicidade eterna por um prazer momentâneo e minúsculo? Pergunta. Ou então, faltaria outro requisito indispensável para o pecado ser tal, mortal. É o consentimento totalmente livre, visto que a pressão do pecado seria superior à sua humana resistência. Aí existe uma incongruência insensata e absurda entre a certeza de uma consequência funesta e uma escolha desfavorável e nefasta para si próprio. Coisa totalmente sem lógica. Querer algo de ruim para si. Contudo, uma condenação sem apelo e uma pena sem fim da parte de Deus, francamente, não faria justiça em tal situação. A coisa é certa, Deus nunca condenaria ao inferno quem não tem consciência do pecado mortal, ou ignora que sua conduta na terra poderia levar à condenação eterna. De fato,
Deus e a igreja também não imputa ao transgressor da lei divina um pecado cometido por ignorância. Este postulado é muito mais justo e sábio do que o enunciado das leis humanas, que não admite o desconhecimento da lei, a ignorância, como motivo para isentar da culpa e da pena o infrator. Com efeito, meu professor de teologia moral dizia que dos 7 sacramentos, o que salva mais almas é o 8º. E ele, num gracejo gaiato, designava a ignorância como o tal de 8º sacramento. Quem não conhece, que é pecado, não comete pecado. Jesus, pregado na cruz, insultado pelos que o haviam crucificado, pediu ao Pai que perdoasse aos algozes, zombadores, porque não estavam sabendo o que é que fizeram e o que é que estavam fazendo. Com certeza, ele estava oferecendo o perdão do crime, mas da pena também. Quem não sabe o que faz, não peca. E, portanto, não é responsabilizado por Deus. Não tem culpa. E se não tem culpa, não merece a pena pela transgressão. Com certeza, quem age de tal maneira que mereça o inferno, não sabe consciente e claramente o que está fazendo. Humanamente falando, é possível existir alguém que conscientemente não queira a própria felicidade e, ao contrário, queira a própria infelicidade? A loucura de condenar a si mesmo ao inferno, por outro lado, é impossível que alguém, se souber e acreditar que cometendo um pecado grave será condenado ao inferno eterno, em sã consciência, não pensamos que possa optar por essa possibilidade. Seria uma verdadeira loucura, um imenso desatino, uma insensatez imperdoável. Só um louco poderia agir assim. E, nesse caso, a insanidade mental o livraria da condenação. Então, é admissível que Deus condene eternamente um insano demente, um maluco irracional? Por favor, não me atribua falácia proposital na minha argumentação, porque eu odeio sofismas, mas cabe qualquer refutação lógica e séria às minhas considerações. Por exemplo, a esta altura, alguém poderá objetar que, a bem da verdade, Deus não condena ninguém ao inferno, mas, na realidade, é a própria pessoa que, com suas atitudes, escolhe conscientemente, livremente, esta opção como consequência de seus pecados cometidos voluntariamente. Em outras palavras, é o próprio indivíduo, pelas suas atitudes, que estou usando o pronome reflexivo, se condena a si próprio e não Deus, que o sentencia com a pena eterna. Bom, terminou aqui o segundo vídeo e deixo você matutando aí sobre essas elucubrações do Padre Walter, mas espero continuar com você a conversa no próximo vídeo, o terceiro.